Em 14 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República do município de Campinas, São Paulo, presentes os procuradores da República Fausto Pozo Matsumoto Kozaka e Elaine Ribeiro de Menezes, compareceu o senhor Arnaldo Cupido de Souza e Silva, inscrito no CPF sob o número 363-107-94787, devidamente acompanhado por seus advogados, doutora Débora Regina Gasques, OAB-SP número 253098 e Dr. Vitor Alexandre de Oliveira e Moraes, OAB-SP 368.781, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunta ao Sr. Arnaldo Cupido de Souza e Silva. Os advogados presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito de silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seu defensor, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 3, referente a pagamento a agente público decorrente de favorecimento para a obtenção do projeto linha 6 do metrô de São Paulo, pretende responder às questões formuladas? Sim. Então vamos às questões. Sr. Arnaldo, em 2012, a partir de 2012, o senhor trabalhou em que empresa? A partir de 2012, construtora Norberto Odebrecht. E em 2014, que é a data que se refere aos fatos aqui, relativos ao anexo 3, qual era a função do senhor no início de 2014? Diretor de contrato. Diretor de contratos. Existia um contrato específico que o senhor era responsável pela gestão ou era responsável por diversos contratos na construtora? Não, a partir de janeiro de 2014, dedicadamente à linha 6 do metrô de São Paulo. Foi um único contrato. O único contrato que o senhor geria. E quais eram as suas atribuições dentro dessa função de diretor de contrato? A gestão total do contrato. O senhor ia até a obra, o canteiro de obra, ou o senhor ficava só no canteiro de obra? E quem designou o senhor para exercer essa função? Em 2014, janeiro, Luiz Bueno, meu superior hierárquico. Certo. E antes do senhor, quem acompanhava esse contrato da linha 6 do metrô de São Paulo? O outro diretor de contrato, chamado Celso Rodrigues. Celso Rodrigues. Durante o cumprimento das suas funções nessa obra da linha 6, o senhor presenciou, participou de algum pagamento indevido a funcionário público? Presenciei e efetuei. Certo. O senhor pode narrar, então, se o senhor presenciou, efetuou, a quem foi, como foi, por favor? Bom, em janeiro de 2014, o Luiz Bueno me convida para assumir Luiz Bueno, a diretoria de contrato da linha 6 do metrô de São Paulo. Uhum. Nessa data, ele me põe a par de um ajuste que tinha sido efetuado pelo meu antecessor, Celso Rodrigues, com o agente público Sérgio Brasil, à época do Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas do Governo do Estado de São Paulo. Certo. E esse ajuste, eu não sei qual foi o motivo do ajuste, porque era uma obra em parceria público-privada, e que a partir de janeiro
Bueno pediu que eu desse continuidade aos pagamentos do ajuste efetuado por Celso Rodrigues. Então, o senhor, só para entender, assim, o senhor, quando o senhor entrou na obra, já tinha tido a licitação e estava em execução o contrato? Não, o contrato foi assinado em 19 de dezembro de 2013. Ah, entendi. Não tinha obra. Não tinha iniciado Não a tinha. obra. Mas já havia, conforme o seu superior Luiz Bueno lhe cientificou, que havia um acerto. Havia um acerto efetuado por Celso Rodrigues, não sei em que data. O senhor, quanto a esse acerto, o senhor sabe qual que era o valor? Ou Não sei. Não. O Bueno, não era o senhor que tinha que efetivar esses então, pagamentos? O Bueno me informava, por exemplo, em janeiro eu fui solicitado pelo Bueno a fazer um pagamento de R$500 mil a Sérgio Brasil. Entendi. Então, ele pediu isso, eu entrei em contato com a turma lá da Odebrecht que fazia esses provisionamentos aí, no caso, Maria Lúcia Tavares, mandei um e-mail para programar R$500 mil. O codinome também veio, que era GPO encostado. Então, GPO encostado. GPO encostado. Que era referente, então, esse codinome ao Sérgio Brasil. Sérgio Brasil. É só para, então, vou reforçar o que o senhor disse que, então, o senhor não sabia nem a periodicidade, nem o valor. Quem passava isso, essa ordem, era o seu superior Luiz Bueno. Isso. E ele passou essa ordem como? Foi por e-mail? Foi pessoalmente? Eu acho que foi primeiro. Por e-mail. Ele, quando o senhor assumiu, ele então fez uma primeira conversa esclarecendo que existia esse acerto. Isso. Logo em janeiro. Ele já pediu em janeiro para que eu fizesse a primeira programação de pagamento, pelo menos a minha primeira programação de pagamento, foi no valor de R$500 mil. Certo. Aí eu mandava um e-mail para Maria Lúcia Tavares, da equipe do Gilberto Silva, que respondeu por isso. A equipe de? Desculpa, o senhor pode falar mais um. Gilberto Silva, Sim. Eu acho que era o líder da Maria Lúcia Tavares. Que, aliás, não conhecia nenhum dos dois, nem Gilberto Silva, nem Maria Lúcia, só Maria Lúcia. Quando o senhor, por exemplo, o senhor sabia que existia esse departamento no Odebrecht, como o senhor sabia? O próprio Luiz Bueno indicou para o senhor como deveria fazer esse provisionamento, com quem deveria falar? Na equipe de Gilberto Silva. Eu ligo, pergunto quem é, falei com Maria Lúcia Tavares. Entendi. Então o senhor recebeu essa ordem que era para falar com a equipe de Gilberto Silva, entrou em contato, falou com Maria Lúcia. Isso por telefone e posteriormente pediu... por telefone. E depois por e-mail o senhor falou ou não? Aí, por e-mail eu faço a programação. Eu mando o codinome e o valor. Maria Lúcia responde com a data, com acho que uma ou duas datas, vai ser para o dia tal. Aí eu entro em contato com a pessoa, no caso Sérgio Brasil. Me encontrei com ele em cafés, só para esclarecer, então, o e-mail ou era um sistema próprio da Odebrecht? Não, e-mail. Por e-mail mesmo? E-mail comum. O senhor se lembra do e-mail que o senhor utilizava? Maria Lúcia? Não, o do senhor. O meu só tinha um acumplido@odebrecht.com. E o da Maria Lúcia, o senhor lembra? Não sei se hoje ainda tem aí, mas deve ser M. Tavares, alguma coisa desse tipo. É meio corporativo. Entendi. Esse ajuste que foi passado por o senhor, pelo senhor Luiz Bueno, ele foi entabulado entre quem? Sérgio Brasil e quem? Da Odebrecht. Quem fez o ajuste? Celso Rodrigues, meu antecessor. Celso Rodrigues e o Sérgio Brasil. Sérgio Brasil. Certo. E quem passou para o senhor a existência? Luiz Bueno. O Luiz Bueno que passou. Qual que era o cargo do senhor Luiz Bueno? Diretor superintendente. Era o meu superior imediato. Acima do senhor Luiz Bueno, quem que estava naquela empresa? Benedito Júnior, presidente da construtora. Presidente da? Construtora. E o que ele explicou para o senhor a que se referia esse ajuste? Não. E por que ele mesmo não determinou a realização de pagamento, já que o ajuste foi... Ele estava a par do ajuste que havia sido feito? Não sei. Não tenho a menor ideia. Acho até por alocação de custos, quer dizer, isso é um custo da obra. Essa foi a primeira oportunidade que o senhor fez de operacionalizar pagamentos através dessa pessoa, Gilberto Silva e Maria Lúcia foi. Foi a primeira vez? E o senhor não estranhou essa sistemática? O senhor não estranhou
o fato do senhor ter que operacionalizar esses pagamentos? Não, uma questão de estranhar. Foi me passado lá uma tarefa de ser executada, que era programar esse pagamento. Eu passei o e-mail para a Maria Lúcia. O senhor está me dizendo que nunca havia feito pagamentos através dessa sistemática. Aí o senhor recebe uma tarefa dessa que é manifestamente ilícita. O senhor aceitou executar essa tarefa sem questionar? Que eu executei. E o senhor não pediu detalhes para ele? Não. E como foi essa execução? Maria Lúcia daí entregou a quantia? Como que foi esse? Não, eu passo o e-mail para a Maria Lúcia, boto o codinome e o valor. Ela informa depois a data e me pede que seja dado um endereço para entrega naquela data. Então eu procuro a pessoa, no caso foi Sérgio Brasil, enquanto no café, não foi por telefone, e ele me dá um endereço, eu passo o endereço para a Maria Lúcia, depois a Maria Lúcia me passa uma senha, e eu repasso a senha e daí para frente não sei como é que foi entregue. Mas não fui eu não recebo dinheiro. Quem é que explicou para o senhor como é que era o procedimento? Maria Lúcia. A Maria Lúcia que explicou para o senhor? Ela explicou como? O senhor foi até ela? O senhor ligou para ela? Não, nem conheci Maria Lúcia. Me conheci agora aí por fotos de jornal. O senhor falou que a pessoa passou o codinome. A Maria Lúcia tinha conhecimento. O codinome foi o Luiz Bueno. Ela me passa depois uma senha. Certo. A Maria Lúcia não tinha conhecimento, então, sobre quem é o codinome. Provavelmente não. E quem fazia esse controle do que poderia ser inserido para a Maria Lúcia fazer o pagamento, ou o provisionamento? O senhor tinha essa autonomia de falar reserva? Eu não sei se isso tinha um double check depois, mas eu passava e-mail e depois vinha a confirmação de data. Uhum. Não existia um superior que confirmava o requerimento feito pelo senhor? Informação eu não sei. Além desse valor de 500 mil, o senhor se recorda de outros pagamentos? E em setembro, provavelmente, foi outra solicitação de programação do próprio Luiz Bueno para programar, se não me engano, 200 mil reais, com a mesma sistemática. Certo. Esses encontros que o senhor tinha com o Sérgio Brasil, o senhor falou que eram em cafés, o senhor se lembra? Esse encontro é um encontro rápido para dia tal, preciso do endereço. Aí o endereço passar para a Maria Lúcia. Certo. Nesses encontros, além do senhor pegar o endereço, o que mais era conversado? Ele nunca mencionou por que razão estava recebendo? Não, nem eu perguntei. Ele conhecia o senhor de onde? Como ele tinha? Em que contexto ele conheceu o senhor? Ele me foi passado o contato dele, eu entrei em contato. Eu já, quer dizer, a figura eu conhecia, certo? Agora, nessa operação de pagamentos aí, foi a primeira vez que eu tive contato com ele para falar desse tipo de assunto. Certo. E para marcar esse encontro com ele no café, como que o senhor fez? Por telefone. Por telefone. O senhor se recorda que café, qual local que se encontraram, o dia, o horário? Ora, café pode ter sido no Eldorado, Shopping Eldorado. Uhum. Era um encontro só para endereço, para não passar pelo telefone. Endereço e depois senha. Uhum. A senha o senhor já estava em mãos porque a Maria Lúcia já tinha passado? Ela dava depois. Ela dava a senha quando confirmava que ia fazer o pagamento. A senha, então, vinha depois do endereço? Eu passava o e-mail para a Maria Lúcia, dava o codinome e o valor. Certo. Ela me informava a data. Uhum. E me pediu o endereço. Então eu passava para ela outro e-mail com o endereço. Aí ela passava a senha. Entendi. E essa Então, sistemática naquele dia, explicou... naquela data, em tal lugar, que foi o endereço que me passou, alguém ia lá entregar, não sei quem. Uhum. E ele tinha que falar um codinome dele, ou alguém que recebesse, né? Também não sei se era ele que recebeu. Uhum. O senhor não acompanhou o que aconteceu? Não, nem tinha como. E o segundo encontro, o senhor se lembra onde foi? Não, para esses casos de providenciar pagamentos, foram
2 encontros. Esse janeiro e um outro, se não me engano, setembro. Certo. E o senhor se lembra nesses encontros lá em São Paulo, como que o senhor... Eu acho que houve outro, mas não localizado. O senhor se lembra como que o senhor foi para esse encontro? Foi de carro, táxi? Carro. Carro próprio? Meu carro. Não, carro da empresa. No shopping, então, o senhor acha? No Shopping Eldorado, provavelmente. No Shopping Eldorado. O senhor se lembra se tinha mais alguma pessoa que participava da reunião? Não, eu ia. Só o senhor e o senhor? Certo. Essas informações do endereço que a pessoa repassava para o senhor, o Sérgio, no caso, passou e repassou para o senhor, como que ele trazia essa informação do endereço? Me dava endereço na hora. Passava um papel? Não, falava endereço. E o senhor fazia essa anotação? Decorava? Como era? Eu acho que eu anotava, né? Provavelmente anotava e passava e-mail. Não se recorda se anotava onde que era a anotação, se era numa agenda, se tinha no celular? Se fosse anotava, era num pedacinho de papel. Certo. Além desses encontros para fazer pagamentos indiretos, o senhor teve outros encontros com o Sérgio Brasil? Então, tive vários. Certo. O Sérgio Brasil era do Comitê Gestor de Parceria Público-Privada. Uhum. Secretaria de Planejamento, alguma coisa desse tipo. O senhor tinha conhecimento, então, acerca da função dele? Não tinha. A partir aí, não sei de que data, ele sai do Comitê Gestor e vem para auxiliar, não sei se o secretário de Transporte ou o Poder Concedente, que é o cliente lá dessa PPP, ou o Poder Concedente. Ele passa a trabalhar, não sei se para o secretário ou para o Poder Concedente, mas para começar a tentar resolver desapropriações de áreas públicas. Uhum. Né? Esse empreendimento tinha 300 e tantas desapropriações. A obra do metrô. A linha 6. Certo. 300 e tantas desapropriações de imóveis privados. Uhum. E uma quantidade aí, em torno de 12, 13, 14, dessa ordem, 20, de áreas públicas, que aí não são desapropriadas. O Estado, o município, conversa, discute, faz, não faz. E esse assunto não anda. Então serve especificamente para começar a fazer, andar esse processo do município de São Paulo, liberar as áreas para o Estado de São Paulo. Não tem compra, né? Não é comprado, não é desapropriado, são 2 entes. Né? Federativo. Então, aí você tinha reunião com ele para discutir isso? Eu não era o concessionário, eu era o consultor. Eu estava afeto ao meu serviço como consultor. Como? Construtor. Construtor. Eu não era o concessionário. Né? Uhum. Tinha uma outra empresa que era a concessionária Mobilidade Urbana de São Paulo. Ela que era a concessionária. Eu era o consultor contratado. Entendi. Então eu participava das reuniões que eu precisava fornecer recursos. Chegava lá, o secretário queria que, para devolver a área, para ceder a área para o Estado, precisava fazer alguma coisa. Precisava depois devolver uma praça urbanizada, alguma coisa desse tipo. Então eu participava das reuniões que eu tinha que depois, junto ao meu cliente, que é um cliente privado, dizer que ia ter um custo X, Y, para fazer um serviço lá. Uhum. Que não era meu encargo pagar isso. E essas reuniões eram realizadas aonde? Também eram em shopping, em café? Não, essas reuniões eram todas reuniões oficiais na Secretaria de Transporte, nos gabinetes municipais, junto com secretários. E quem agendava essas reuniões para o senhor? Normalmente vinha da secretária mesmo, do Poder Concedente. Eu trouxe até no seu anexo aí, tem uns e-mails aí das convocações para reuniões. E quando tinham essas outras reuniões que o senhor fez em café, quem que agendava a reunião? Eu ligava para o Brasil. O senhor mesmo ligava para ele. Então, paralelamente às reuniões técnicas, o senhor teve esses outros encontros em café? 2 encontros Uhum. para acertar esses 2 pagamentos. Eu tinha na minha memória que eram 3. Só se localizaram, né, nesse tema aí, que eu tomei ciência dele há pouco tempo aí, 2 pagamentos. Uhum. Então essas 2 eram um assunto, não tinha nada a ver
com a execução do contrato, com a desapropriação de área bruta. São coisas absolutamente distintas. O que o senhor diz, os pagamentos... Não, eram coisas distintas. Né? Minha reunião com o Brasil, para ver de endereços e senhas, não tinha nada a ver com as reuniões onde não era eu, o Brasil, o secretário, eram 10 pessoas, um monte de gente. Certo, mas tanto o senhor quanto o Sérgio Brasil sabiam nessas reuniões sobre pagamento, sobre a senha, endereço, enfim, que era relativo à obra da linha 6 do metrô, Sim. esses pagamentos indevidos. Eu não sei o motivo que gerou esse ajuste. Ele provavelmente sabe. Né? Uhum. Mas o senhor sabe que a empresa determinou que continuasse a fazer o pagamento. Sem dúvida. O senhor estava, segundo o senhor relatou, era uma ordem do superior hierárquico. Inclusive, eu tive alguns almoços com o Sérgio Brasil, onde Bueno participou, que era Luiz Bueno, meu superior hierárquico. E aí eu me recordo os locais, né? Porque ali era um almoço. Então era o Pobre Juan, no shopping, acho que está no meu relato aí. Tem Pobre Juan, tem na Avenida Santos lá, estão todos relatados aí. Dinhos Place, Pobre Juan, e se bistrou em Higienópolis. Então, eventualmente, fazíamos algum almoço lá. Bueno não participou de todos, mas pelo menos 2 acho que ele participou. E eu presenciei... Nesses almoços que o senhor está dizendo, Isso. Um terceiro tipo de encontro, então, estaria o senhor, o Sérgio e o Luiz Bueno. E Luiz Bueno. Teria mais alguém? Não. Pode ser. Nós 3. A empresa que era a contratante, o senhor falou que o senhor era a empresa construtora, né? Ela não participava dessas reuniões? Das reuniões técnicas ou essas no restaurante? Não, nas reuniões da prefeitura eu participava. Uhum. Nas reuniões minha, Bueno, Brasil, não. Certo. E tinha um conhecimento por essa empresa dos pagamentos que eram realizados pela Odebrecht ao Sérgio Brasil? Eu nunca falei. Quem que era a pessoa responsável pela empresa que participava da reunião? Dessas reuniões técnicas na prefeitura, na Secretaria de Transporte? O presidente da empresa, dependendo de quem ia. E quem que o senhor pode relatar? Quais nomes que o senhor pode relatar que iriam nessas... Marcos Tadeu que foi um dos presidentes da MOL de São Paulo. O Maurício Cury, foi presidente da MOL de São Paulo, participou também. Depende, né? Se tinha um secretário, depende da reunião. Se tinha um secretário, aí não, iam 300 pessoas. Aí era Maurício, levava mais gente. Da construtora participava eu, alguém da engenharia, porque poderia surgir programa de projeto, e o responsável local pela uma obra muito grande, tem 15 quilômetros, né? Então, se era Zona Norte, Zona Sul, eu levava um gerente responsável pela área para ter ideia de que se deveria fazer alguma coisa de serviço ou não. Voltando aos restaurantes... São reuniões que nunca deram em nada, né? Até hoje esse assunto... A obra, o senhor disse, reunião não deu nada porque... Não, só o convênio foi assinado, o convênio público, né, para liberar as áreas, foi assinado, se não me engano, em janeiro do ano passado, e até hoje tem áreas que não foram entregues. Na reunião tiveram muitas. O senhor disse que nessas reuniões em restaurantes, quem que agendava esses almoços em restaurante? Era o Sérgio Brasil que convidava vocês? Ou eram vocês? Teve dos 3. Teve convite meu, convite do Brasil e convite do... E qual que era o intento desses almoços? Assim? Vocês eram amigos? Qual que era o objetivo? Provavelmente, por exemplo, em uma ou outra... Não me lembro se em 2, eu ouvi lá o Brasil sutilmente perguntar ao Bueno se continuaria a fazer os pagamentos. O senhor escutou isso? Escutei. Porque... E só estava o senhor, o Brasil e o Bueno. O senhor se lembra que quando foi isso? Foi depois de ter pago já feito o segundo pagamento de 200 mil? Foi antes disso? Agora teve no MEI,
No meio teve um encontro Lá desse, teve um ou mais. Porque teve o primeiro pagamento de 500 que eu mil. fiz, Uhum. em janeiro. E depois teve setembro, né? Nós tivemos um intervalo grande aí, eu acho que aí tivemos uns 2 almoços pelo menos. Marcados por quem? Pelos senhores Ou ou por pelo... mim, ou por Brasil, Uhum. ou por Bueno. E o objeto do encontro era especialmente esses pagamentos? Falava assim, em geral, como é que andava o projeto, se o projeto estava indo, se não estava indo. Né? Mas o senhor falou, o projeto não estava indo. Então. Não, o projeto sempre foi. Algumas coisas que não dependiam da gente não andavam. Entendi. E aí, além desses assuntos gerais, que também eram conversados nas reuniões da Secretaria de Transportes Metropolitanos? Não, lá eram só nas reuniões que Sérgio Brasil participava, o assunto eram áreas do município de São Paulo que deveriam ser cedidas de alguma forma. Reuniões oficiais, então, sobre a obra não tinha, só sobre esse aspecto da A desapropriação. obra, o Brasil não cuidava da obra. A obra não era um problema de ninguém do Estado. A obra era privada. O que precisava é que o Estado resolvesse as áreas públicas. Para a desapropriação, não da obra. Porque as áreas privadas, o governo também só mandava dinheiro. Todo o processo era feito pela concessionária. Agora, a área pública, a gente estava só olhando, não tinha como resolver. Entendi. O senhor disse que nesse encontro o senhor presenciou o senhor Sérgio Brasil questionando de forma sutil o senhor Luiz Bueno acerca da continuidade dos pagamentos, correto? O que o senhor quis dizer com forma sutil? O que exatamente ele disse para o Luiz Bueno nesse sentido? Você se recorda? Normalmente, ele levantava da mesa, ele chegava perto do Luiz, tem aí a continuidade, tal. Não, vamos providenciar. Mas na mesa só estavam uns três, não era como discutido que era abertamente. isso? Assim, não era na mesa ali, ele... Pô, preciso que você faça, não existia esse tipo de problema. Isso era do tipo assim, pô, precisa continuar E isso. que estranho, porque ele sabia que o senhor sabia. Que foi, afinal, foi o senhor... Mas ele sabia que não era eu que programava. Que o senhor encontrou com ele. Então, como não era um assunto da mesa, né? O assunto da mesa gerava em torno do desenvolvimento do projeto, como é que andava o projeto que ele tinha, como comitê gestor, tinha gerado todo o projeto em si, né? Não só isso, acho que tem vários aí no estado de São Paulo. Então tinha aí como andam os projetos, o que tem de novo e como estavam as desapropriações. E na saída eu vi ele cobrar do Bueno, porque não era eu que programava. E foi em 2 oportunidades que o senhor presenciou esse tipo de situação? Acho que 2 oportunidades. E em ambas o senhor Luiz Bueno ia dar continuidade. Confirmou que iria dar continuidade? Esses encontros em que houve essa indagação foram anteriores aos pagamentos que foram solicitados para o senhor operacionalizar ou foram posteriores? O primeiro foi logo que eu assumi, né? Então não teve nem encontro, né? O primeiro foi uma ligação minha para saber endereço, que já foi em janeiro. O segundo foi em setembro, então aí no meio teve esses almoços. Teve uma série de almoços aí. Se setembro, outubro, ele tem mas é dessa ordem, setembro, outubro. Sim, e pelo que o senhor relatou, era uma relação triangular, porque quem tinha a licitação era a concessionária, era diferente da construtora. Qual seria o objeto, qual seria o interesse da construtora de fazer esses pagamentos ao Sérgio Brasil? Qual seria a vantagem, a contrapartida que o Sérgio poderia oferecer para a Odebrecht? Tem vezes que eles nem... A Odebrecht, o senhor entende a minha pergunta? A Odebrecht não é não era um cliente, a direta interessada. O cliente era a Mal de São Paulo. Eu também não consigo perceber onde é que estava... Essa licitação tinha sido dado vazio, se não me engano, um ano atrás, algum tempo atrás, depois ela foi novamente publicada. E aí foi e o senhor não... Ela foi publicada, a partir daí foi conquistada, a partir da segunda publicação. E a empresa que ganhou, contratou a Odebrecht. A empresa que ganhou, contratou a Odebrecht. Nós fizemos todo o orçamento da obra, a parte de engenharia foi toda desenvolvida pela Odebrecht. E essa... Isso atrás vem de uma PMI, vem de uma manifestação de interesse. Né?
a legislação de parceria, você pode propor ao Estado ou a qualquer ente público um determinado assunto que você vai desenvolver o projeto, né? Isso é feito, alguns fazem um chamamento público depois, aí entram 30 empresas estudando, o negócio não tem fim, porque são 30 ideias, né? Você imagina você com 30 ideias, qual que você escolhe, não escolhe. Vou pegar um pedaço de cada um e vira um monstro. Então essa eu não sei se teve outros participantes, eu acho até que teve. Mas não muitos, que era um negócio muito grande. E aí contrataram a Odebrecht para executar essa A obra. É. Isso. Certo. E o senhor não consegue vislumbrar também por qual razão seria esse pagamento para o Sérgio Brasil? Existia uma relação da Odebrecht com a empresa que venceu a licitação? A empresa que venceu a licitação, uma das concessionárias é a Odebrecht Transport. Quem eram as outras integrantes desse consórcio? Que era a Galvão e UTC, Quem que era a líder do consórcio? a Odebrecht Transport. Odebrecht. Quem que era o representante da Odebrecht Transportes nesse consórcio? No consórcio, isso virou uma empresa, né? Uhum. O representante, um conselho de administração, que eu me lembro que era, mas tinha o presidente da SPE, que foi montada depois, quando foi adjudicado. O primeiro foi o Marcos Tadeu. Marcos Tadeu do quê? Marcos Tadeu de Oliveira, pode ser? Não sei. Ele era... Qual que era o cargo dele? Presidente da concessionária. Da concessionária, mas ele é um funcionário oriundo da Odebrecht. Da Odebrecht, da E construção. na Odebrecht, qual que era o cargo, então, ocupado? O Tadeu, acho que teve até no exterior. Foi diretor de contratos, tinha alguns contratos aí, e por último, não sei o que ele estava fazendo. Hierarquicamente, ele estava acima do senhor, abaixo, Não, no mesmo nível? Duas empresas distintas. Né? Aqui a A concessionária. senhora era construtora e ele trabalhava no Odebrecht Ele era o meu Transportes. cliente. Uhum. Mas Não, faz mas parte de uma empresa da holding, Odebrecht. Transport. A- A Transport faz parte da holding com outros sócios. Uhum. E quem que era o representante das outras construtoras nessa concessionária, nesse consórcio que virou uma empresa? O senhor se lembra? Não, não me lembro. Nem se lembra das outras. Não, porque aí eram diretores. Né? As empresas eram o nome das pessoas, não me lembro. A interlocução das demandas desse consórcio, né, da concessionária, na verdade, com o governo do Estado de São Paulo, era feita com qual agente público? O senhor se lembra? Não, é um problema da concessionária. Mas eu acho que com... Não sei como é que é o nome lá. O poder concedente era a Secretaria de Transportes Metropolitanos. Existia Vou se consigo acertar o nome aqui. É uma comissão criada por decreto, se não me engano, Comissão de Monitoramento, CMCP, Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões. Então aí tem a linha 6, linha 5, outras que devem ter por aí, é monitorado por essa comissão. Certo. Então a relação dessa comissão com o empreendimento era com a concessionária. O senhor sabe especificamente quem que era o agente público do governo do Estado de São Paulo responsável por essa obra da linha 6? Pela obra? A obra, eles não são responsáveis pela obra. É pela concessão. Pela concessão, né? Uhum. Pela gestão da concessão. Isso. Primeiro, Paulo Shibuya, Ele era... qual que era o cargo dele, o senhor se lembra? acho que era presidente da comissão. Uhum. Não sei se chama presidente, mas era o coordenador, algum nome desse tipo. Tinha mais alguém? Mas tem um bando de gente. O Sérgio Brasil, nessa sistemática toda, ele se insere aonde? Ele, não sei em que data, março, abril, ele se insere assessorando essa comissão para desapropriação, para liberação de áreas públicas. Certo, mas antes dele ocupar essa função, ele exercia alguma outra função dentro desse comitê? Não, comissão. Comissão? Não, Comissão. não foi o que eu disse. A época da licitação, o Sérgio Brasil era do comitê gestor de parcerias. Não tem nada a ver com a comissão. Uhum. Esse comitê gestor de parcerias, ele tinha alguma participação no processo de licitação, de seleção das empresas, da empresa que faria que receberia essa concessão? Então o edital lá da concessão eu não participei. O senhor sabe se o senhor Sérgio Brasil
ele tinha algum poder de decisão no tocante a pagamentos para a concessionária? Não. Pagamento. O senhor sabe se o Sérgio Brasil, A concessionária não Devido a- recebe pagamento, na ela verdade, recebe diferente, aporte recebe de o preço, capital, é outra coisa, na tarifa, Uhum. não tem pagamento. Tá. Esse pagamento de obra é uma relação Uhum. concessionária Uhum. construtora. Uhum. então não tinha A concessionária se financia e recebe aporte de capital do governo, né? mas havia um interesse da concessionária em conseguir concluir a obra para ter esse retorno patrimonial, que dependia das desapropriações. Tudo vem tudo, né? Financiamento, desapropriação de área privada, área pública, aporte de capital. Nesse sentido, Tinha o desses. Sérgio Brasil podia influenciar essas decisões. Não tem decisão, né? Tem trabalho. Não tem decisão. Decisão, tem lá no edital aparece, o metrô define lá o traçado, né? A companhia no metropolitano define um traçado. A gente pode até mudar se quiser. Uhum. Só que aí você fica responsável por mais uma nova dupla, leva 2 anos. Nesse traçado tem área, já um decreto de utilidade pública emitido pelo governo do Estado de São Paulo. Então a concessionária começa a desapropriar as áreas privadas e as áreas públicas não tem nada a ver com a concessionária. Isso é uma relação governo, Estado e prefeitura. Mas o trabalho dele, sem o trabalho dele, ele não fazer o trabalho de desapropriação dificultaria a Não obra. tem desapropriação, né? A conversa, então, com o Se município... não fosse ele, seria outro. Isso é um encargo do município, não do poder concedente. Uhum. A gente recebia a área livre e desimpedida, não tinha que fazer nada. Não tinha preocupação para a Odebrecht essa questão A preocupação é se atrasasse, se não vier, como está atrasado até hoje, isso é um encargo do Estado de São Paulo. Não atrasar a obra. Tá pagando atraso. O Sérgio, nesses encontros que vocês combinavam sobre os pagamentos, ele comentava se alguém mais ia receber isso, esses valores eram somente para ele? Nunca o senhor ouviu Não, esse tipo de comentário? Certo. O senhor falou que ia no shopping, era com carro oficial, carro da empresa. carro que eu usava. Hã? Um carro alugado que eu uso. Que é o de uso comum. E o senhor sabe fornecer a Eu? placa? Posso fornecer. O senhor Luiz Bueno ia com o senhor nessas reuniões, no mesmo carro? O Luiz Bueno foi comigo em 2 ou 3 almoços, não nessa reunião. Essa reunião que a Eu senhora estou perguntou, perguntando no shopping, no no shopping, café. eu ia para receber endereço, dar data, isso aí, aí eu Porque o senhor poderia fornecer a placa, que esse é um dado que posso. nos shoppings tem, né, as entradas e saídas dos veículos. O senhor sabe se depois de setembro houve algum outro pagamento? Não, setembro Foi o último? O senhor, além dos e-mails que o senhor mandou para Maria Lúcia, o senhor tem esses e-mails que o senhor pediu? Eles o senhor não mandava pelo e-mail do senhor, doutor? mandava e eu não guardo. Eu guardo os e-mails que eu tenho interesse por serem coisas que eu preciso resolver depois, ou para ficar aquilo. Esse tipo de e-mail aí eu deletava. Certo. Esses e-mails aqui quanto à reunião, o senhor guardou, então, era importante? Não, esses e-mails aí, primeiro são externos. É o anexo 3A, então, são e-mails... Teoricamente, isso não tem nenhum comprometimento. Né? Certo, mas esse tipo tem de... uns 600 desses aí, ou mais, de tanta reunião que a gente fala, mas não só com Esses ele, o mas senhor em geral. manteve, esses e-mails? Não, isso está no meu calendário, deve estar aqui. Ó. Uhum. Se não está no meu calendário, colocar lá, aparece. Isso aqui são só a marcação dos compromissos, então não tem nada... Não é uma mensagem que o senhor mandou? Não, nunca mandei mensagem para o Sérgio Brasil. Pelo e-mail? Por e-mail. Então esse aqui, o 3A, seria uma agenda, então, do senhor só? Isso vem do Outlook. Tá? E aí tem as reuniões, que marca aqui, as pessoas que participam, e os assuntos são sempre esses. Certo. O anexo não, o documento 3B
Seria um outro compromisso retirado do Outlook também. Não, então, esse daqui foi um dos almoços que eu fiz que o Bueno participou, junto com o Brasil. O senhor se recorda desse Aqui, dia, ó, então? almoço, Seja Brasil, Arnaldo e Bueno. certo, no Copa shopping. Uruguai, O no senhor se shopping lembra, Cidade nesse Jardim. dia o senhor foi com que veículo? Eu devo ter ido com o meu. Bom, depende da data, né? Se foi no dia do rodízio, foi com o meu particular. Né? Quinta-feira. Eu vou providenciar isso aqui, vou ver Qual é a placa do veículo do senhor? Quem participou da reunião seria Eu, Bueno e Brasil. consta que Elaine Cristina Não, ela não é Gonçalves, secretária do Bueno. que o senhor então, a secretária do? Bueno. Desculpa. O senhor então marcou o almoço com a Elaine para avisar o Bueno. É a data, né? Uhum. Ok. Mas o Bueno tinha conhecimento que ia Vai ter esse almoço, marcar né? o almoço aí por perto. Ah, sim. Gostaria que o senhor, então, agora, o documento 3C, o que o senhor pode explicar? Esse aqui eu não conheço. Esse e-mail aqui eu não conheço. O senhor não conhece? Esse tema Drauzio nunca tive acesso, mas vim a conhecer agora aí depois desses eventos aí. Certo. O senhor sabe quem que é Túlia Não tenho a menor ideia. e Waterloo? Também Nem LT. não. O senhor não tem conhecimento, então, desse sistema? Não utilizou? Essa planilha aqui eu vim a conhecer aí. O senhor Através dos meus advogados. Mas o senhor confirma, conforme está aqui na planilha, que o contato era temos dois contatos aqui, Arnaldo Cumprido, para pagamento, conforme o senhor falou aqui, de 500 mil, desculpa que eu não estou enxergando. Aqui tem GP um, né? encostado. Aqui tem um. Isso. O outro é do outro anexo. O outro é de outro anexo. Isso, tá certo. Então, do Esse GP aqui encostado confirma. de 500 mil, né? Deve ter outro. Não, é? Não, o outro é do outro anexo. Depois Não, aqui, ó. Não é 500, não. Esse não é de cima aqui, ó. 196 mil. Para mim era 200. Não sei porque Deixa eu tem. enxergar aqui. A minha conta era 200. Não sei porque que aparece. 196.460. É o Sim, GPO encostado. mas- E tem um outro, né? O de 500 aparece aqui em outro. No outro. Então, o que está aqui é esse. O de 500 mil que o senhor mencionou em janeiro, então não teria aqui nessa planilha. Não, tá aqui. Nessa aí não. Nessa aqui, deixa eu ver na outra. Aí tem data? É que nós temos uma outra planilha Que aqui. é 3D. Que essa é de 20, é que essa planilha é uma programação semanal de 11 a 15 de agosto de 2014. E essa seria referente ao 3D, Deve ser o anexo janeiro. 3D de janeiro de 2014. Então, essa é de 500. Nessa aqui, então, tem o contato Arnaldo Cumprido, 500 mil. Então, GPO encostado. Isso. Esse foi o codinome que o senhor recebeu para que fosse Sabemos passado outro. para o... Esse codinome, então, quem te passou foi o Luiz Bueno. Foi. Ele passou esse codinome por e-mail. Por e-mail. O senhor não tem também esse e-mail? E a forma, então, o senhor nunca usou esses sistemas, esses... Então, tomei conhecimento agora aí que existia em setembro, mais ou menos. Mas o senhor, devido a esse pedido do Luiz Bueno, tomou conhecimento que tinha uma equipe que era responsável por esses pagamentos que o senhor utilizou. Em relação a essa planilha dos sistemas, como eles ora juntados 3C e 3D, além do codinome, do valor e identificação da obra, existe uma senha. Qual que era a finalidade dessa senha? Eu não sei se essa era a senha que eu recebia de Maria Lúcia e passava para a pessoa que ia receber os recursos. O senhor não lembra, por exemplo, desse nome? Marujo, Marceneiro? Os nomes eram mais ou menos essas confusões aí, mas eu não... Era nome, não era número a senha, então. Não, era isso aí. Nome, Uma palavra. Assim. Beethoven, pode ter vários nomes assim, todos estranhos, né? Todos os nomes. E quem passava essa senha para o senhor era Era Maria Lúcia. E o senhor teria que passar essa senha para o Brasil. destinatário dos recursos. Exato. Era uma forma de identificar o entregador dos valores. Imagino que sim. Então, além desses encontros em que o senhor teve para obter um endereço
né, de entrega para o Sr. Sérgio Brasil, o senhor teria que fazer mais um contato com ele para fornecer a senha. Isso. E esse novo contato era feito como? Para fornecer a senha? Também um café, um encontro rápido, né? Aí o senhor dizia o quê? A senha é tal. A senha tal, dia tal está confirmado, dia tal, entre tal hora e tal hora, a senha tal. Pronto. E era sempre a mesma senha para as entregas para o mesmo destinatário? Aí deve ter, né? Tem, as senhas são diferentes aqui nas planilhas. Então, essa senha que me passava era a Maria Lúcia. Então, para cada pagamento, cada entrega, Era uma senha diferente. uma senha diferente. A entrega era feita em espécie? Não sei. Não sei precisar. Não, era em espécie. Não sei como era entregue, quem entregava. Isso aí quem saberia esclarecer? Provavelmente, não sei se Maria Lúcia tinha acesso a isso também. Né? Uhum. O senhor sucedeu na obra o senhor Celso Rodrigues, correto? Não tinha obra, né? Obra não, desculpe, no empreendimento, né? Empreendimento. Por qual motivo o senhor assumiu o lugar dele nesse contrato? Não tenho ideia. O senhor Luiz Bueno não falou por que o senhor Celso estava saindo? Que o senhor Acho que o Celso estava indo para outro programa, não queria ficar nisso, né? E eu fui convidado. O senhor teve contato diretamente com o Gilberto Silva dentro da empresa? Os contatos no setor foram todos com a senhora Maria Lúcia? Maria Lúcia foi por e-mail ou, eventualmente, telefone. Quando o senhor presenciou essa cobrança por parte do Sérgio Brasil acerca da continuidade dos pagamentos, o senhor não questionou o senhor Luiz Bueno acerca do que se tratava, Não. por que estava sendo pago? Não. O que aconteceria se não houvesse a continuidade desses pagamentos? O que aconteceria comigo? Com a empresa, com o empreendimento? Aí poderia testar, né? Mas não sei o que aconteceria. Então o senhor concordou em participar da operação de pagamentos de valores indevidos para o senhor Sérgio Brasil, sem saber o porquê, sem saber o que aconteceria se não se mantivesse pagamento, simplesmente numa obediência cega em relação às ordens do senhor Luiz Bueno? Nesse caso, sim. E essa foi a primeira vez que o senhor se deparou com situações desse tipo, pagamentos via sistema Drauzes? Não, o sistema Drauzes eu estou me conhecendo agora. Sim, via essa sistemática através da Maria Lúcia, né? Alguma vez o Luiz Bueno questionou o senhor sobre se deu continuidade ou não? Logo em janeiro, assim que o senhor assumiu, ele pediu um retorno dessa posição, se tinha feito pagamento ao Sérgio Brasil ou não? Não. Nunca questionou o senhor? Não, porque ele pedia, né? Ele pedia para fazer a programação. Eu fazia e providenciava nesse processo que os recursos chegassem lá ao Sérgio Brasil. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final sobre esse tema específico? Não. Doutores? Só sobre a obediência cega. Está certo. Foi uma expressão que eu utilizei, mas se o senhor quiser explicar com as palavras do senhor o que acontecia. Isso aí foi um assunto que alguém resolveu, né, e o meu superior pede para eu dar seguimento. Eu dei seguimento. Não é uma... Eu poderia, não é um problema de ser obediência cega, não.
teoricamente, falou assim, ó, não vou fazer, tchau, um abraço. É isso? Não é que isso. Foi feito um acordo, né, que ele me disse que foi Celso que fez, que ele teria que continuar fazendo. Eu fiz. O senhor sabia que esses pagamentos aí eram indevidos? Sem dúvida. Se não fosse, não estava aqui. Mas o senhor não teve essa preocupação de questionar, pelo menos saber um pouquinho mais sobre a motivação desses pagamentos, já que isso estaria envolvendo o senhor nessa situação? Qual a contrapartida da empresa? O que a empresa ganharia com isso? Eu não sei o que a empresa ganharia. Né? O contrato estava assinado, eu não sei o que a empresa ganhou. Né? Ou se ganhou. O senhor sabe se teve algum tipo de favorecimento para a concessionária vencedora, né, no processo de licitação? Esse seria o motivo que você está me perguntando se eu conheceria. Eu não conheço qual foi o detalhe que gerou esse ajuste aí. Depois desses dois pagamentos, teve mais algum tipo de solicitação de valores por parte do SER do Brasil? Em setembro, outubro, esse último aí, vai encerrar. Deixa eu perguntar, o senhor está até hoje na obra da linha 6? Estou. Do metrô? E o Sérgio Brasil ainda atua nessa... Não. Quando que ele saiu? Eu acho que Sérgio Brasil saiu, não sei se dezembro, janeiro do ano seguinte. De 2014 mesmo? 2015. Janeiro de 2015. Eu acho que foi para frente. O senhor sabe quem que 2015, ocupou? eu acho que quem ocupou. Ninguém ocupou. Não tem uma pessoa assim focada em resolver as áreas públicas. Tanto é que até hoje não resolveu. Doutor, pode... Não, só para esclarecer aqui, senhora Arnaldo, esses documentos aqui que estão constantes como 3A são, o senhor disse que são agendas, mas são aquelas que alguma pessoa envia pelo Outlook, por e-mail, para todo mundo confirmar a presença, é isso? Isso. Tá bom, só para ficar claro. Obrigado. Doutora, você me questionou? Não tem mais nenhuma resposta. Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida livre e assinado o termo que também registro presente.